Estamos começando mais um podcast do Método Stephanie Rich e hoje vocês vão adorar o tema cirurgia plástica. Eu tô aqui com a fofa querida Amanda Bernardo. Obrigada. Doutora Amanda Bernardo, cirurgia plástica, especialista em plástica, estética e cirurgia reparadora. Que lindo isso. Obrigada Tô pelo muito convite. feliz, Amanda, que você veio aqui. Eu acho que o seu tema é, assim, muito relevante, porque a gente Sim. aqui fala muito sobre mulheres, 50 a mais, autoestima e tudo que a gente pode fazer pra gente viver bem, né? Ótimo, também tô muito feliz de estar aqui, espero contribuir com vocês à altura. Com certeza. A minha primeira pergunta já é bem pontual. Cirurgia plástica depois dos 50 anos. É possível? É indicado? O que você me conta? É super possível, né? Não tenha dúvidas disso. Hoje tem melhorado muito essa questão da idade, né? Porque as pessoas estão se cuidando mais. Então, a contraindicação a uma cirurgia plástica, ela tá muito mais vinculada a problemas de saúde do que a idade propriamente dita. Obviamente, a partir de 50 anos, tem umas quedas hormonais, vem a menopausa, e isso prejudica alguns pontos da nossa vida. Ok. Porém, se essa mulher se cuida, se essa mulher tem uma alimentação adequada, uma rotina de atividade física, não é o fato dela ter mais de 50 anos que vai impedir ela de realizar esse sonho. Nossa, perfeito. Claro e objetivo. Sim. Assim que a gente gosta. E já entrando nesse assunto, quais são os procedimentos mais procurados, em especial, para essa faixa etária? As mulheres acima de 50 anos, elas costumam mais procurar procedimentos estéticos referentes ao corpo. Porque essa mudança de oscilação hormonal, muitas vezes gestações, né? Faz com que tenha pitose, a queda da mama, tenha flacidez no abdômen, às vezes uma barriguinha, a pochetinha, a famosa pochetinha, ou até aquele abdômen em avental. Então, as cirurgias das mamas, que são tanto a mastopexia quanto a mamoplastia redutora, e a abdominoplastia são as cirurgias corporais mais procuradas por esse público. Por esse público, né? Isso. E da face, blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras superior e inferior, porque há uma flacidez dessa pele que é muito fininha e que com o tempo vai se tornando tanto uma questão estética até como produtiva, porque ela atrapalha o campo visual dessas pacientes. Você sabe que eu tenho 2 pacientes que fizeram essa cirurgia e a resposta delas foi muito interessante. Eu cansava de Sim. fazer força para abrir os olhos. Sim, exatamente. Interessante, né? Você sabe que uma contraindicação da gente aplicar botox nessas pacientes é porque elas fazem a sustentação com a musculatura frontal o tempo todo. Então, às vezes, você tem que antes operar a pálpebra, retirar aquele excesso de pele, para depois poder paralisar o músculo e paralisar as ruguinhas, né? Então, de face, com certeza, a blefaroplastia e a ritidoplastia, que é a cirurgia da face como um todo, que tem diminuído devido aos procedimentos menos invasivos, né? Os procedimentos cosmiátricos. Então, hoje, os bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, botox, tem deixado as mulheres mais jovens, né? E aí tem afastado um pouquinho a procura pela ritidoplastia tão precoce. Aproveita e já me conta como que você enxerga essa busca pelas cirurgias plásticas relacionada à vida ativa, vida saudável, o quanto isso está equilibrado ou tem que estar equilibrado? Tem que estar equilibrado, é bem esse ponto. É fundamental que o paciente entenda que a cirurgia plástica faz parte do processo, né? Só operar não vai trazer o resultado que ela está esperando. Então, ela tem que sim manter uma alimentação adequada, uma rotina de atividade física para ter o melhor resultado para ela e também mais duradouro. Tem paciente que pergunta, doutora, vou operar minha mama, então nunca mais vou precisar operar minha mama? Não, com certeza. Minha mama nunca mais vai cair? Sim, vai cair, porque o efeito da gravidade vai continuar acontecendo, o colágeno vai continuar Milagres diminuindo. ainda não operamos. Exato. Porém, se essa paciente tem uma alimentação adequada, rica em proteínas, né, poucos conservantes, faz uma atividade física, então não tem uma oscilação de peso tão importante, com certeza ela vai ter um resultado muito mais duradouro. E isso já me deu um insight sobre os mitos. Quais são os mitos mais comuns nessa área da cirurgia plástica? O maior mito em mulheres acima de 50 anos, quando falam que vão fazer cirurgia plástica, é você vai ter uma recuperação ruim, porque seu metabolismo já tá lento, sua cicatrização não vai ser a mesma. Não, gente, isso não tem a ver mais com idade, tem a ver com qualidade de vida, com o indivíduo. Hoje nós vemos mulheres de 50 anos que aparentam ter 30, né? E mulheres de 30 anos que às vezes aparentam ter 50. Então não tem esse vínculo tanto, isso é um mito. Não tem a ver com o seu RG, tem a ver com o seu
seus hábitos de vida, né? Foca nisso, foca em manter uma vida saudável e aí sim procurar a cirurgia plástica para ser aquela cerejinha do bolo. E, Amandinha, a cirurgia plástica, a cicatrização, ela tem relação com a genética? Tem. Existem algumas doenças como o queloide, né? O queloide, ele é genético. Então, o que é o queloide? É uma resposta exacerbada do seu organismo, seus fibroblastos, que são as células que vão produzir aquele colágeno, eles produzem de forma desorganizada e acelerada. Isso é genético, isso independe da técnica do cirurgião, do material utilizado. E se a pessoa, naquela avaliação lá no consultório, se a pessoa já mostra uma cicatriz, você já tem como... ter uma ideia de que isso... Sim, sim. Cirurgias prévias, né, que evoluíram bem, são bons sinais, obviamente. Existem duas coisas que nos levam sempre alerta. A etnia, então pacientes de etnia negra e etnia nipônica, eles têm maior tendência a ter queloide, né? Históricos familiares também, por esse fator genético muito forte. Agora, por exemplo, a mulher sempre chega lá e fala, não, doutora, olha, minha cicatriz da cesárea é perfeita, então eu não vou ter queloide. Não, esse é o único caso que a gente não leva em consideração. Por quê? A mulher, quando ela tá gestando uma criança, ela tem uma resposta diminuída do seu metabolismo para não agredir aquele indivíduo que tá dentro dele, que é um ser diferente do dela. Então, normalmente as cicatrizes cesarianas vão evoluir muito bem, mesmo às vezes tendo esse histórico de queloide. Olha que interessante. Demais cirurgias não. Demais cirurgias são um fator importante pra gente. Não usa isso como referência, né? Isso. Muito legal. Eu tinha uma concepção de que o mito era relacionado um pouco à idade. Então, por que fazer cirurgia agora, depois dos 50 anos, né? E hoje em dia, eu mesmo já vejo de outra forma. Porque eu acho que a pessoa que se cuida, que chega aos 50 anos com uma perspectiva de saúde e de vida longa, por que não, né? Exato. E outra, a mulher, ela passa grande parte da sua vida vivendo ou para sua profissão, ou para sua família. Eu falo que aos 50 anos é um marco muito legal. É um marco onde ela para, dá aquela pausa e fala, agora é minha vez, né? Então, esse público que nossa, eu adoro atender. Porque elas chegam lá e elas são... É sempre uma história muito parecida. Estou preparada. Não, doutora, agora é minha vez. Agora eu já formei filho, eu já cheguei profissionalmente onde eu desejava, agora eu quero olhar para mim. E é esse momento, né? E não é a idade dela que vai impedir isso. Sim. Lógico, a cirurgia plástica ela é muito segura desde que a gente siga alguns passos. Então, vão ter alguns passos fundamentais nesse processo todo. Sabe que eu tive uma aluna que... Antes eu tinha até um preconceito com relação a isso, porque eu achava que muitas pessoas ficavam focadas só na parte estética, né? E teve um dia, essa aluna, quando ela, após a cesárea de gêmeos, quando ela chegou para voltar aos treinos, eu fiquei muito assustada, porque a barriga estava muito diferente. Tava muito flácida, parecia um pano, assim, era muito... E aí, esse dia eu falei, não, precisa fazer uma plástica, porque vai fazer bem para ela, inclusive, por causa da questão diástase, que eu já quero entrar nesse assunto. Então, assim, a gestação, o que acontece? O útero vai dilatar para o nenenzinho crescer e nisso vai ter um afastamento do músculo reto abdominal. Entre os dois ventres do músculo reto abdominal, a gente tem ali uma aponeurose, que é um tecidinho que ele não tende a retrair tão bem pós-gestação. A primeira gestação, se a mulher ainda for bem certinha na parte de atividade física, alimentação, reforço do core, né? Pilates, etc. e tal, ela tem uma chance de ter uma boa reaproximação dos músculos, dos ventres e não se incomodar com isso. Porém, a partir da segunda de gestação, eu falo que é quase impossível a mulher não evoluir com diástase do músculo reto abdominal. Até se for sequencial, né? E no caso de gemelar... Aí é de uma vez só, né? 2 gestações de uma vez só. De uma vez só. Então, a gravidez gemelar, para ter o crescimento adequado dos 2 bebezinhos, vai sim ter um afastamento importante desse músculo. E com isso, um esgarçamento, né? Falando de uma forma leiga, para ficar mais fácil de compreender, dessa aponeurose. E não vai, muitas vezes, ter a retração novamente. Então, a paciente chega a perder o peso, chega a voltar pelo seu peso ideal, às vezes pesa até menos do que antes da gestação, mas evolui com aquela flacidez de pele, que já o colágeno, depois dos 25, só a ladeira abaixo. Então, já vai ter a flacidez de pele associada a essa flacidez muscular. E ninguém entende que a diástase, ela não é só uma questão estética. Exato. Que aí que entra
que é o pulo do gato. Exato. Porque Então, ela tem várias consequências relacionadas à parte física, mecânica, sim. como dor na coluna. Exato, dor lombar, né? Dificuldade para evacuar, porque a gente tem que fazer pressão, né, positiva para poder evacuar. Sim. Perda de urina é uma queixa muito comum também, porque há também um desabamento do assoalho pélvico, associado também à diástase. Então, essas queixas também são muito importantes. E a paciente pós-cirúrgica, ela também tem que fazer uma fisioterapia associada para aprender a respirar novamente. Porque muitas reclamam de falta de ar no pós-operatório. Então, tem paciente que, se a diástase for muito extensa, a gente já inicia a fisioterapia respiratória antes da cirurgia, para que ela aprenda a respirar novamente. E não fique sem... Porque a perda de sensibilidade pode acontecer. Então, quando ela já tem aquela mecânica constituída, ela consegue fazer melhor o pós-operatório, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. Muito interessante. Eu falo muito dessa questão da respiração, porque as pessoas não sabem, né? Não. Respirar. E a respiração é uma situação mecânica que a gente consegue controlar com os músculos. Sim. Então, é isso muito difícil da gente conseguir explicar. Muito legal você comentar sobre a preparação. Sim. Que na educação física, na fisioterapia, que são as minhas áreas, a gente bate muito nessa tecla. É muito importante que a pessoa esteja preparada para ela enfrentar uma cirurgia, para que ela enfrente alguma questão de saúde, alguma lesão. Então, a preparação, e isso vindo da médica, é muito importante que as pessoas entendam, né? E para a cirurgia plástica ter sucesso, é fundamental que esse paciente esteja, eu falo, redondinho, sabe? Tem que estar tudo ordenado antes. Então, ela tem que estar fisicamente legal, né? Ela tem que ter todos os exames pré-operatórios dela bons. Não pode ter alterações. Porque você tem que pensar que a cirurgia plástica é um plus, né? Sim. Não tô falando da plástica estética, obviamente não da reparadora. É um plus. Então, você tá indo lá se submeter a um procedimento para ter uma melhor versão sua. Sim. Então, você não pode se pôr em risco. Então, a gente não pode te pôr em risco. Então, é importante, sim, o profissional ter essa capacidade, esse discernimento de saber preparar esse paciente para o momento adequado. Então, tem casos, sim, que nós contraindicamos alguns procedimentos, né? Olha, não está no momento adequado. Não é que você não pode fazer essa cirurgia, mas agora não está no momento adequado. Legal. E isso também acontece na devolutiva, no pós-operatório, né? Sim. O que eu acho que me ajudou muito é que todas as vezes que a pessoa me procurava para fazer um personal, eu sempre perguntava: o seu médico não consegue falar comigo para eu entender exatamente o que aconteceu? E foi inclusive por isso que eu fui buscar a fisioterapia, porque eu percebia que era mais fácil aprender um pouco mais sobre o corpo humano e trocar com o médico. Perfeito. Porque nem o médico sabe exatamente o que a pessoa estava treinando, Sim. né? Então, a retomada aos exercícios é muito importante ter essa troca, né? Sim, o acompanhamento multiprofissional é o sucesso, né? Então, o indivíduo ele tem que ser olhado como um todo. O médico tá ali, às vezes, muito preocupado com a técnica cirúrgica que vai ser utilizada, com o processo intraoperatório, com o pós-operatório, mas ele realmente não tem uma noção total da dinâmica do dia a dia daquele paciente, da rotina dele de atividade física. Então, essa troca entre os profissionais de saúde é fundamental. Muito legal. Eu acho que isso é um avanço que a gente está tendo até com nas os áreas de saúde. nutricionistas, né, Ana? Total. Porque alguns alimentos são inflamatórios e eles atrapalham o pós-cirúrgico, né? Eu acho engraçado, todo paciente faz a mesma pergunta. Doutor, eu posso comer carne de porco no pós-operatório? Interessante. Porque antigamente acreditava-se que a carne de porco não permitia cicatrização, né? Os antigos falam muito disso. De tudo não estão errados. Não, o problema não é a carne de porco, é que às vezes a carne de porco ela é muito gordurosa, ela é feita na banha, ela é feita em processos muito inflamatórios, mas o problema não é a carne de porco em si. Então, sim, tem que fazer acompanhamento nutricional, né? Hoje existe uma vertente da cirurgia plástica, que é a cirurgia plástica funcional. Que ela faz todo um estudo dos nutrientes, macro e micronutrientes do paciente antes de ser operado. Principalmente esse pessoal que foca mais na lipo HD, né? Nas lipos mais... para esse perfil de paciente que quer um resultado mais de alta definição. Entendi. Esse paciente ainda é mais importante ter tudo bem alinhadinho. Muito, muito bom. E então, você que, por exemplo, já fez uma cirurgia, para você retomar os exercícios, deixa com os profissionais, né? Exatamente. Deixa a gente trocar juntos informação. a gente ajuda você, né? Exato. Falando um pouco disso, me vem um insight sobre os aspectos psicológicos. Como que essa paciente chega lá no seu consultório
referenciando alguma coisa que ela realmente quer muito, o que fica envolvido quando ela chega lá? Eu costumo falar para as pacientes que a cabeça é o começo de tudo. A nossa mente, ela é capaz de dar o sucesso ou o insucesso de qualquer coisa da nossa vida. E na cirurgia não é diferente. Muitas pacientes hoje, as redes sociais, elas vêm colaborando em N coisas, aproximando as pessoas, permitindo que a gente tenha essa troca. Mas em compensação, ela tem um lado também muito negativo, que é o lado da comparação, né? Então, muitas pacientes chegam no consultório já com referências, que é legal, porque eu consigo entender mais ou menos qual é a percepção dela, o que ela acha bonito ou não acha bonito, o que ela acha interessante de resultado ou não. Porém, ao mesmo tempo, é complicado, porque ela tá mostrando um ser humano diferente ali, um corpo diferente do dela, que às vezes vai ali, não vou conseguir alcançar aquele objetivo que ela queira, né? Mas essa troca é fundamental, porque nesse momento eu já consigo dar a devolutiva para a paciente. Ó, isso que você tá buscando é possível, ou isso que você tá buscando não é possível para a sua realidade. Isso tem que ser muito bem alinhado no pré-operatório para não gerar frustrações no pós. Sim, sim. E também a pessoa não ficar focada naquela perfeição, né? A pessoa tem que olhar pra si mesma. E sim, se ela quiser melhorar alguma coisa, é super possível dentro daquela situação, né? Exato. Eu mando sempre uma mensagem na noite anterior para paciente que vai operar no dia seguinte, para acolhê-la, né? Porque para nós é comum estar lá no centro cirúrgico, né? Todo esse processo. Para ela não é comum. Então eu sempre gosto de mandar na noite anterior, lembrando alguns pontos importantes e uma mensagem acolhedora que eu digo: amanhã espero que você esteja preparada para a gente procurar a sua melhor versão. Porque é uma frase meio batida, mas é verdade. É a sua melhor versão. Não aquela da blogueira, da sua vizinha, da sua prima, porque são pessoas diferentes. Então, a gente consegue alcançar, sim, a cirurgia plástica. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu falo que você é muito mais do que só estética. Você devolve autoestima. Você vê, às vezes, uma mulher que entra na primeira consulta lá, toda cabisbaixa, chorosa, não se identificando mais com ela, né? Porque fica aquela memória de como ela era, ou como ela um dia desejou ser. Sim. E depois, no pós-operatório, você vê aquela pessoa cheia de si, empoderada, né? Então, nossa, é muito grande a cirurgia plástica, não é só uma futilidade. Quem pensa que é uma futilidade não conhece nenhum terço do nosso propósito. E falando em autoestima, é muito importante a gente tentar ajudar a restabelecer essa confiança das mulheres maduras, né? Isso. O papel do profissional da saúde é muito importante, porque às vezes nem a própria pessoa se enxerga daquela forma, né? Sim. E esse passar do tempo, a idade, ela se torna muito cruel. Parece que mais com a mulher do que com o homem. Eu tenho essa impressão, assim. Tem um livro que chama Etarismo, que ele fala um pouco sobre isso. Porque a gente mesmo se julga. É contra nós mesmas, né? Então, eu acho muito importante o profissional de saúde e nós, como mulheres, reafirmarmos outras mulheres. Isso sim que é empoderar a próxima, sabe? Você mostrar que ela pode. Independente de 50, 54, 55, 60, ela pode. E ela deve correr atrás. Vamos falar um pouco mais prático, assim. Então, uma cirurgia de mama hoje, em quanto tempo essa pessoa pode voltar às atividades normais? Então, a nossa orientação, claro que cada caso é um caso, vai depender da cicatrização, da recuperação de cada indivíduo. Porém, assim, em 30 dias, eu já autorizo retomar as atividades físicas leves. Caminhada desde o primeiro dia, né? Então, assim, uma das orientações que vem no nosso papelzinho lá e que eu reforço muito é: repouso não é ficar deitado. A cada 2 horas, pelo menos uma caminhada de 15 minutos. Nossa, maravilhoso. Porque tem estudos que provam que a maior forma de você prevenir, por exemplo, uma trombose, que é o grande medo, né, de quem se submete a uma cirurgia plástica mais extensa, é a deambulação precoce, é andar rapidamente no pós-operatório. Então, a cada 2 horas, pelo menos caminhadas de 15 minutos, isso já no dia seguinte, se você se sentir bem. Obviamente, tem paciente que fica um pouquinho mais debilitado com anestesia, mas tem que caminhar sim, mexer a perninha o tempo todo. Depois de 30 dias, se tiver tudo evoluindo bem, pode retomar seu personal, sua academia com parcimônia, né? Musculação de peitoral, de membros superiores, 3 meses. Ok, perfeito. E abdominoplastia? Abdominoplastia, o paciente antigamente tinha que andar bem curvadinho, né? Hoje a gente pede, na primeira semana, que ande um pouco curvado, mantenha a cabeceira elevada e os joelhos fletidos para dormir, que é uma posição de conforto que vai evitar a tração ali na linha de sutura, né? Para não alargar a cicatriz, não ter risco nenhum.
Abdômen, abdominal, esse tipo de atividade, 3 meses. Mas caminhada também, é a mesma regra. 1 mês já tá liberadíssimo. Ah, perfeito. Como a gente coloca para o paciente que, por exemplo, algumas cirurgias não são para emagrecer? Lipoaspiração, né? É o ponto dúvida. Doutora, quanto que eu vou emagrecer depois dessa cirurgia? Primeiro ponto, a lipoaspiração, ela não tem como objetivo a perda de peso. Ela é melhora do contorno corporal. Por quê? A gente, por segurança, pode lipoaspirar de 5% a, no máximo, 7% da superfície corpórea daquele paciente. Então, qual que é a orientação básica? Você tem que estar próximo do seu peso ideal. Sabe aquela gordurinha localizada? Que você pode malhar o que você quiser? Pochetinha, às vezes região do sutiã aqui, que incomoda demais. Essa, sim, é que a gente vai conseguir modificar e deixar maravilhoso o pós-cirúrgico. É melhora do contorno corporal. E não emagrecer. Vai ter uma perda de peso? Vai. É consequente. Você tirou uma quantidade de gordura daquele indivíduo, aquele indivíduo vai ter um aumento do seu metabolismo por causa da resposta ao trauma cirúrgico e ele, consequentemente, vai ter uma perda de peso. Legal. Porém, não é o objetivo inicial. E aproveitando isso, redes sociais, corpo perfeito, esse movimento à perfeição, como um cirurgião deve se comportar, inclusive, nesse assunto voltado a esse mundo novo que a gente está enfrentando? Exatamente, é um enfrentamento, literalmente. Porque tá cada vez mais comum isso, né? A rede social, ela gera essa expectativa em nós que, às vezes, é incompatível com a realidade. Sim. Da maioria das pessoas. Porque hoje na rede social a gente usa filtro, a gente estuda nosso melhor ângulo. Outro dia eu vi um post perfeito, uma modelo com postura na foto, toda linda, abdômen trincado, e uma delas sentada, aquela flacidez abdominal, né? E você vende a ideia que você quer. Exatamente. Ela pode postar uma foto ou outra, ela consegue vender as duas ideias. E aí, a pessoa que tá ali do outro lado da tela, ela compra aquela ideia de perfeição. E ela quer aquilo para ela. E às vezes não é alcançável. Então é fundamental que o cirurgião tenha esse papel de médico, né? E que saiba ter essa percepção desse desvio de autoimagem desse paciente, saiba discernir quando indicar e não indicar uma cirurgia. Então, todo cirurgião já escutou isso de algum chefe alguma vez na vida, né? A gente demora 5 anos para aprender a operar e demora 10 anos para aprender a contraindicar. É você aprender a dizer não para aquela paciente. Né, isso é muito comum no nosso dia a dia. Eu que lido com o físico, eu que trabalho nessa área, eu vejo que é grave. As pessoas estão realmente com uma distorção da imagem. Até que ponto é saudável a gente ter essa loucura pelo corpo perfeito? Isso não é saudável, né? A perfeição não existe. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater na tecla de todas as pessoas aqui via o canal, no consultório, você nos seus atendimentos. Nós temos que bater isso. Não existe a perfeição, né? Existe a sua melhor versão, mas não existe a perfeição. Então, você deve, sim, sempre procurar melhorar. Procedimentos que você se sinta melhor, atividades físicas que tornem a sua musculatura mais ativa e mais proeminente. Isso não tem erro nenhum. Até porque ser bonito é bom. É ótimo. É ótimo você conseguir. Eu gosto de tudo. Agora eu adoro fazer uma make, vocês estão vendo aqui. Eu gosto de tudo que ajude a gente a se sentir melhor. Por que não? Mas o limiar entre o saudável e a loucura é tênue nesse campo. É uma linha tênue. É uma linha tênue. Sem sombra de então, o dúvida. importante do profissional de saúde, ele tá preparado, sim, para diagnosticar isso quando tá tendo uma distorção de imagem que não é saudável, que aquele procedimento não vai colaborar com aquela pessoa da forma que ela acredita, porque senão vai gerar frustração, e aí você termina ainda de piorar, né, aquela situação psicológica daquela paciente. Então, o profissional de saúde, ele não pode ver aquilo como um mercado, que é o que acontece, infelizmente está acontecendo com uma certa frequência. Bastante. Ele tem que ver aquele indivíduo como um ser humano. Então, eu posso contribuir ou não. Esse paciente está precisando de mim ou está precisando, às vezes, de um outro colega, um psicólogo, um psiquiatra. É por isso que você está aqui hoje, né? Porque eu acho que muitos profissionais da nossa área, da área da saúde, não enxergam o paciente dessa forma. As pessoas estão cada vez mais querendo ultrapassar esses limites, né? Exato. Assim como, por exemplo, os hormônios. Então, eu fico imaginando como funciona uma mulher chegar no seu consultório, que você nitidamente sabe que ela faz uso de hormônios e segue em busca dessa perfeição. Isso é muito complexo, realmente. Esse uso indevido de hormônios, essas reposições, né?
E atrapalha muito isso na cirurgia? Atrapalha, aumenta o risco de complicações como efeitos tromboembólicos, né? Que é nossa grande preocupação. Então, atrapalha sim. E você vê que é um indivíduo que tá perdido, né? Ele tá, assim, emocionalmente instável. Ele precisa de ajudas que não são, nesse momento, cirúrgicas, né? Ele precisa de um acompanhamento multiprofissional ali de uma psicóloga, um psiquiatra. O que acontece é que tá existindo, sim, uma mercantilização da beleza muito violenta, né? Sim. As técnicas cirúrgicas melhoraram muito, mas assim, hoje a Outro cirurgia de mundo, mama não se compara, por exemplo, à cirurgia de mama de 50 anos atrás. Hoje nós temos técnicas avançadas, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto anestésico, que a paciente sai realmente muito bem no pós-operatório. Só que não podemos vender a ideia de que ela vai retomar a vida dela assim imediatamente. Sim. Tem que existir todo um preparo pré e pós-operatório para se operar. Inclusive um preparo emocional. Uhum. Já me conta um pouco desse planejamento? Exatamente. Planejar, essa é a nossa palavra, né? Quando a gente deseja algo, a gente sempre tem que planejar ele e estruturar de forma adequada. Sim. E a cirurgia é assim. Então, o primeiro ponto, planejamento. Você sonhou, você quer realizar aquilo, você está decidida. Primeiro ponto é você escolher o profissional adequado para você. Existem N profissionais no mercado de perfis totalmente diferentes. O mais importante é você pegar aquele profissional, primeiro que tem uma formação adequada, que hoje, infelizmente, tem muita gente se dizendo, né, especialista Sem prova de título. na rede. Então, sem prova de título. Exato. Dá um Google ali, vê se tem realmente um título, se realmente tem uma formação sustentável, né? Depois disso, marcar uma consulta para você conhecer e ver se a troca existe, se existe uma conexão. Confiança. Exatamente. O segundo passo é nós pedirmos os exames pré-operatórios. Então, aí é individualizado com cada paciente, os exames de sangue, exames de imagem, que são necessários para aquela determinada cirurgia com aquele determinado paciente, dependendo dos problemas de saúde que tem ou não tem, idade e assim por diante. Estando tudo isso alinhado, passa por uma avaliação pré-anestésica com o anestesiologista, onde vai ver se tem segurança. Lembrando que a cirurgia plástica estética, ela é para o seu melhor, então a gente em momento nenhum vai pôr você em risco por isso. Estando tudo isso alinhado, aí o sucesso é garantido, né? Sim. Aí a gente consegue alcançar um resultado realmente Sem magnífico. dúvida. E voltando um pouco para a gente dar uma diferenciada entre a cosmetria e a cirurgia plástica. A cosmetria, ela é um braço da cirurgia plástica e dermatologia, né? São os procedimentos minimamente invasivos. Então, o botox, o preenchedores, os bioestimuladores de colágeno, as tecnologias como ultrassom microfocado, fios de PDO, ela vem, assim, de uma forma muito bem vista, né? Porque ela vai deixando a qualidade da sua pele melhor, reposicionando estruturas da sua face, o que evita, muitas vezes, de você ser submetido a uma cirurgia tipo a ritidoplastia, que o pós-operatório vai ser mais agressivo. Porém, é o que eu falo. Quando o caso é cirúrgico, ele é cirúrgico, tá? Então, aquela mulher que já tem um desabamento de face importante, já tem uma flacidez muito grande, não adianta ficar enchendo de preenchedor, enchendo de fio, de tecnologia, você não vai alcançar aquele resultado. Depois só dá mais trabalho pra cirurgia, né? Exato, porque gera muita fibrose, né? Esses produtos, por mais que a gente só utilize produtos absorvíveis, né? Eu não utilizo nenhum produto que seja definitivo, porque tudo que é definitivo também pode causar sequelas definitivas. Então, existem alguns profissionais no mercado aí que colocam alguns produtos definitivos, isso não é legal. Por exemplo, se você faz um ácido hialurônico e, sem querer, inadvertidamente, pega um vasinho ali, a gente tem um reversor disso. Né, que é a hialuronidase. Você aplica e retira degrada aquele produto. Se você está usando um produto que é definitivo, você não tem o que fazer. Então, as sequelas também são definitivas. Mesmo eles sendo produtos absorvíveis, eles geram sim uma certa fibrose. Então, complica muito mais depois do ponto de vista cirúrgico. Sem dúvida. Eu tenho mais uma dúvida que acabou de aparecer aqui na minha mente. E aquela cirurgia, as cirurgias que a pessoa faz em quase tudo. Já faz a mama, já faz a abdominoplastia, já faz a lipo não sei aonde. Isso tá acontecendo muito ainda? Isso é para qualquer um? Não, isso não é para qualquer um. Isso tem que ser uma exceção.
Quem é minha paciente sabe, eu não gosto de combinações que ultrapassem muito o tempo cirúrgico. Por quê? Quando você alarga o tempo cirúrgico, você imagina que você tá ali anestesiada, paradinha, por mais que nós colocamos meia, bomba pneumática pressionando a panturrilha, o seu sistema tá parado, aumenta muito a chance de complicações. Sim. Trombose, no pós-operatório, complicações com a sua cicatrização, porque a resposta ao trauma, né, o seu metabolismo fica desorganizado e desorientado. Então, não é para qualquer um, é uma exceção. O ideal é que você faça procedimentos parcelados, né? Até melhor, a equipe vai estar mais descansada, né? Vai poder se dedicar melhor àquela área, àquele foco. Então, existem combinações que são possíveis e são bem bacanas. Por exemplo, lipoaspiração com abdominoplastia. Elas praticamente andam juntas. Sim. Você fazer um abdômen sem lipoaspirar, fica sem um contorno corporal adequado, Legal, né? legal. A gente brinca, fica Isso um é Bob uma- Esponja. Né? Você estica a pele, mas você não dá o contorno adequado. Então, essa é uma associação super válida. Ok. Agora, associação mamoplastia com lipo, com abdômen, com rino, né? Não, você aumenta muito o tempo cirúrgico, aumenta Perfeito. muitas complicações. Perfeito, perfeito. Eu tenho certeza que isso esclareceu bastante, porque muitas mulheres acham que num piscar de olhos as coisas serão resolvidas, né? O discurso é sempre assim, doutora, já que eu vou parar, ou já que eu vou ser anestesiada, eu quero aproveitar a anestesia. Não é assim, não é aproveitar a anestesia, né? Você também tem o ônus disso, não são só bônus. Então, por isso tem que pesar muito na balança, isso é individualizado. E Amanda, algumas pacientes minhas têm me perguntado se eu tenho atendido pós-operatório de ninfoplastia. Ai, essa cirurgia é uma cirurgia ótima. Por que eu digo isso? Por quê? O que é a ninfoplastia, né? Pra quem ainda não conta sabe. um pouco isso. Então, assim, na região vaginal da mulher existem os pequenos lábios. E tem algumas mulheres que têm uma hipertrofia, um aumento desses pequenos lábios. Isso pode atrapalhar na relação sexual, na higienização, no uso de roupa de academia ou uma roupa que seja mais apertada naquela região, dando um volume inadequado. Tem mulheres que chegam até assadura naquela área. Então, é muito incômodo. E por que eu falo que é uma cirurgia linda? Porque é uma recuperação muito rápida. É uma cirurgia rápida, né? Pode ser realizada, sim, com anestesia local, mas é uma área muito sensível, então eu prefiro que seja com hack e anestesia. Legal. Com sedação, uma anestesia geral, isso aí também vai de acordo com o anestesiologista. Mas é uma cirurgia de tempo cirúrgico rápido, ali em menos de 1 hora a gente consegue realizar. E por ser uma área de mucosa, tem uma cicatrização muito rápida. Se fizer os cuidados adequados no pós, que o mais complexo é a questão da higienização local. Isso. Então tem que manter bem a higiene local nos primeiros dias, analgésico, banhinhos de assento que a gente orienta certinho no pós. E aí há uma cicatrização muito rápida e a paciente normalmente fica extremamente satisfeita com o resultado. Olha, realmente, é uma novidade, né? Como tudo, essa tecnologia, tudo que está acontecendo de novo e trazendo esse bem-estar para a mulher, né? Sim, a mulher se permitindo, né? Sim. Porque antes, assim, muitas tinham vergonha disso. Hoje não, hoje a procura aumentou muito porque a mulher, não, eu tenho direito, né? Até isso eu acho que cabe a nós, profissionais da saúde, é deixar com que o paciente fique à vontade. Exato. Para ele dizer, para ele conseguir expor o que ele realmente está sentindo e o que ele realmente precisa. E isso nos ajuda a fazer um trabalho melhor. Sim, né? E levar informação, né? Porque tenho certeza que alguém vai assistir esse vídeo e falar, nossa, eu nem sabia que isso era um problema. Eu sofria com isso e nem sabia que podia mudar isso. Sem coragem, né? Sem coragem. Será que eu vou lá e eu vou falar para essa médica que eu quero fazer que isso? ela vai achar de mim, né? É isso mesmo. E a gente tá aqui para isso. Que é para que as pessoas entendam a importância da gente se cuidar, da gente fazer o bem a nós mesmas. E a partir disso, tudo vai ficar melhor. A gente consegue cuidar das pessoas que a gente ama melhor. A gente consegue ter qualidade nas coisas que a gente faz, né? Então, eu tô muito, muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu diria que eu ficaria aqui mais algumas horas conversando, também. porque é uma delícia esse assunto, né? Muito bom. Me fala um pouquinho agora, que eu sempre faço uma pergunta no final, porque eu acho que a gente, como profissional, a gente às vezes tende a não dar a opinião pessoal nossa. Eu acho que isso é importante. A gente tá num momento onde as pessoas estão muito longe de entender cada pessoa como um ser, né? Então, a minha pergunta é sempre assim: o que a doutora Amanda diria para a mulher Amanda?
Olha, nesse momento de vida que eu tô, com certeza cuide-se. Cuide-se mais, né? Eu acho que é o que você falou, a gente tem que parar um pouquinho e começar a olhar para nós mesmas, a cuidar da nossa saúde, a ver nosso emocional além do nosso físico. O físico é extremamente importante, eu trabalho com isso, eu amo o que eu faço, mas eu sei que o emocional tem que estar muito bem equilibrado com tudo isso. Então, alinhado, né? Alinhado. Então, o maior conselho é cuide-se. E se é um sonho seu realizar algum procedimento cirúrgico, planeje-se para isso, porque é possível. Eu sempre falo que se foi te permitido sonhar, é porque é possível realizar. Ótimo. A distância entre sonhar e realizar é planejar, né? Então, planeje-se, né? Vá atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde. Eu tenho já 50, 60 anos, não tenho mais idade para isso. Não, meu amor, você tem muita idade para isso. A expectativa de vida hoje é outra. Exato, você tem muita idade para isso, então corre atrás dos seus sonhos, planeje-se para isso, para que você tenha sucesso e aí fique cada vez mais completa. Maravilhoso. Chegamos ao fim de mais um bate-papo delicioso. Prazer. Foi muito importante que você tenha topado estar aqui comigo, porque a gente vai ajudar bastante gente a ter mais atenção com o corpo, né? Que bom, Deus queira. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Chegamos ao fim de mais um podcast do Método Stephanie Rich e eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando a gente. Se você gostou, deixa um comentário, por favor, e uma curtida. E claro, na descrição tem os dados de todos os nossos convidados, tá bom? Um beijo.